Estamos no 8º episódio deste desafio de 31 dias, 31 vídeos, e depois de ter falado no episódio anterior da gestão do tempo, hoje trago um tema que para mim faz algum sentido e ao qual eu dou alguma importância em termos de investigação, de tentar perceber de que forma é que nós podemos ajudar todos os que estão ao nosso redor em relação ao tempo que gastam com os ecrãs. E isto é um tema que é importante tanto para pais como para professores e naquilo que é a sensibilização ao nível das escolas, e tendo atenção também quando falamos ao nível das atividades que são pedidas aos nossos alunos. E trago algumas informações que estão de acordo com aquilo que são indicações da Associação Americana de Pediatria e também da Organização Mundial de Saúde, que de uma forma geral vão fazendo algum tipo de análise e estudos, porque nós somos uma das primeiras gerações que estamos a lidar com este contacto permanente com os ecrãs. Provavelmente vamos perceber quais são os seus impactos daqui a alguns anos, mas estas instituições vão tentando, de alguma forma, trazer algumas indicações para que nós tenhamos alguma atenção com este tipo de tempo que é gasto nos ecrãs. E de acordo com a Associação Americana de Pediatria, por exemplo, dos 0 aos 2 anos, o tempo que gastam em ecrãs, e falamos em ecrãs não só nos smartphones, iPhones, falamos na televisão e naquilo que é o contacto com a televisão sem violência, falamos dos tablets, falamos da televisão, falamos dos videojogos. São vários momentos diferentes de ecrã, mas de acordo com esta associação, nos primeiros 2 anos de vida, 0 é o tempo que devemos disponibilizar para estes jovens, para estas crianças, no contacto com os ecrãs. E isto porque nesta fase de desenvolvimento é importante outras competências, outros contactos, desenvolver outro tipo de apetências que não são aquelas que estão previstas nos ecrãs e tudo aquilo que pode ser prejudicial em relação a estes ecrãs. E nesta faixa de idade, muitas vezes assistimos a pais que, com todo o orgulho, mostram crianças muito pequenas, mostram as crianças a desenvolver as competências, a facilidade de contacto com os ecrãs, como se fosse algo de muito interessante, de muito importante. E não é. Apesar de ser um orgulho percebermos que as crianças têm uma facilidade muito grande no contacto com estas tecnologias, nesta faixa etária, a Organização Mundial de Saúde diz que as crianças não devem mesmo ter contacto com os ecrãs. Provavelmente isto é um anúncio importante para que as pessoas percebam que nesta faixa é muito fácil entreter estas crianças com os equipamentos tecnológicos. Então, de acordo com estas orientações, 0. Ou seja, não devemos sequer dar esta oportunidade às crianças de estar em contacto com qualquer tipo de ecrã. Dos 2 aos 5 anos, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Pediatria aconselha que possa existir um contacto médio diário de 1 hora com os ecrãs, sendo que este contacto, nesta faixa etária, ainda se coloca só ao nível da televisão sem violência. Dos 5 aos 13, isto significa que é o período já em contexto escolar, neste período do primeiro ciclo, segundo ciclo, aconselha-se a uma média diária de 2 horas de ecrã. E eu coloco aqui uma faixa, que é a faixa de divisão daquilo que são as orientações em relação à utilização dos ecrãs, que será a faixa dos 13 anos para cima, que, de acordo com estas instituições, será a altura em que os jovens poderão começar a ter contacto com os smartphones ou iPhones. Parece de alguma forma ridículo, porque nós percebemos que em muitos casos isto não acontece, mas esta é a altura em que, de acordo com aquilo que é a percepção dos estímulos da criança, que poderão ter alguma autonomia para poder trabalhar com estes ecrãs também. E a partir desta altura, será a altura em que existe maior contacto, por exemplo, com os tablets, com os smartphones, com o computador, e aqui recomenda-se também 2 a 3 horas de utilização máxima em termos médios diários. E a partir dos 18 anos, aí entra a idade adulta, e neste período aqui, durante todo este período, naturalmente, sendo adulto, atribuímos a responsabilidade e a gestão daquilo que são as problemáticas associadas ao uso excessivo dos ecrãs a estes adultos, porque eles terão que ser responsabilizados por isso. Portanto, na faixa das crianças e jovens, nós devemos ter algum tipo de atenção, algum tipo de sensibilização. Naturalmente que estes dados são dados de referência, são dados que podemos ou não concordar em termos de tempos. Sei que, na maior parte dos casos, e nós que somos pais e somos professores, percebemos que estas horas
rapidamente se esgotam. Sabemos que quando nós solicitamos uma determinada atividade utilizando o recurso às tecnologias, que rapidamente se esgotarão estas horas que estão aqui previstas. Por isso é muito importante ter algum cuidado quando nós trabalhamos com alunos de primeiro e segundo ciclo, quando solicitamos atividades, que elas sejam realizadas com recurso às tecnologias. Podemos ter esse contacto e existem algumas áreas disciplinares ou interdisciplinares de contacto com as TIC, e essas horas poderão ser mais ou menos suficientes, e a partir então do terceiro ciclo haver algum aprofundamento em relação a essa utilização. Estas são algumas indicações que eu acho e considero importantes para que não possamos cair no excesso de utilização destes equipamentos, podendo trazer, ainda não percebendo muito bem qual será o impacto, algumas consequências menos positivas para as nossas crianças e jovens. Depois, e por último, eu coloco aqui uma faixa que é a faixa acima dos 70 anos. E nós poderíamos considerar que todas as pessoas, os nossos pais, avós que estão nesta faixa etária, que deveriam ter alguma responsabilização em relação àquilo que é o tempo gasto nos ecrãs. O que é certo é que, tal como nas crianças, estas pessoas estão em contacto com uma tecnologia que está preparada para criar algum tipo de envolvimento, de envolvimento constante e diário. E este envolvimento constante e diário poderá, em alguns momentos, conseguir colmatar algumas lacunas que as vidas destas pessoas neste momento têm, ao ponto de, em determinados casos, superar a parte dessa falta e começar a ser uma autêntica dependência. E isto acontece com pessoas que estão sozinhas, que precisam de falar, que entram nestas redes sociais e na internet, por exemplo, através dos smartphones ou dos tablets, de uma forma muito intensa e que rapidamente conseguem criar algumas dependências em relação à sua utilização, e o número de horas passará a ser enorme, seja de equipamentos móveis, seja ao nível da televisão. E é muito importante que nós tenhamos alguma atenção a estas pessoas, porque ao nível da mobilidade, ao nível de algum tipo de lesões que se possam ser causadas pela utilização excessiva destes equipamentos, será mais difícil a recuperação. E se eu considero que é difícil lidar com estes excessos de utilização com crianças e jovens, mais difícil será lidar com excessos de utilização e dependências ao nível da comunidade mais idosa. E isto é importante entender, porque nós devemos sensibilizar, devemos chamar a atenção e, nestes casos aqui, também tentar oferecer algum tipo de alternativas para que este excesso não seja prejudicial ao nível da saúde para estas pessoas. Depois, para tentar sensibilizar e controlar algum tipo de excessos de utilização ao nível dos mais jovens, por exemplo, e aí nós, enquanto professores e pais, temos um papel muito importante. É importantíssimo oferecer alternativas, sensibilizar para os problemas do excesso, encontrar algum tipo de ocupação que os possa retirar da utilização dos ecrãs, porque, como nós podemos perceber, estas gerações que são nativas digitais têm formas de comunicação, formas de utilização das tecnologias muito diferenciadas daqueles que são mais adultos e que tiveram um contacto com uma infância analógica sem recurso à internet ou aos equipamentos móveis. Então fica este tema para reflexão. É importante nós percebermos que não sabemos ainda quais vão ser os impactos futuros da utilização excessiva destes equipamentos. Sabemos que há alguns estudos, mas ainda sem qualquer tipo de condição científica para dizer que as radiações ou a luminosidade ou a utilização excessiva pode ser prejudicial para o cérebro, para a nossa saúde no geral, mas provavelmente esse impacto será conhecido muitos anos mais tarde. E é para evitar que este contacto seja excessivo, nós devemos ter alguma atenção e devemos controlar ou gerir estes tempos da melhor forma. E tudo isto sempre no sentido daquilo que eu defendo, que é o equilíbrio entre tudo o que são atividades com tecnologia e sem tecnologia, para criar aqui um equilíbrio que é sempre saudável. É no equilíbrio, é nos pontos de equilíbrio que está o sucesso e a solução para a maior parte dos problemas.
Muito obrigado por assistires a este vídeo. Volto a recordar que estou neste desafio com o José Pastoria e com a Inês Guimarães no sentido de utilizar e melhorar esta utilização do vídeo de acordo com um projeto que estou a desenvolver online. Para me ajudares, eu agradecia que subscrevesses o meu canal do YouTube. Aqui, alguns por baixo, quem está a assistir no YouTube, há um botãozinho de subscrição. Também podes ativar as notificações. Isto significa que se tiveres a aplicação do YouTube instalada no smartphone, quando eu lançar um vídeo, vais receber uma notificação automaticamente. E também poderás seguir-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, onde eu vou colocando algumas novidades em relação àquilo que é o meu trabalho com o blog Educatec, em relação a alguns cursos online que eu vou lançando frequentemente e também em relação a este desafio de 31 dias, 31 vídeos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.